Todo mundo tem capacidade de tocar de ouvido. Só que tem que saber treinar. Quem toca na igreja precisa saber tocar de ouvido? Sim e não, depende. Na verdade, Depende, não vale. Não, depende, não existe uma resposta concreta. Isso é muito bom, por quê? Muita gente fica esperando saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. E isso eu acho que é complicado porque para você aprender a tocar de ouvido, você já tem que estar tocando. E não esperar você estar tocando de ouvido para começar a tocar na igreja. Na verdade, é o oposto. Eu aprendi a tocar de ouvido tocando na igreja. Eu não aprendi a tocar de ouvido para mim começar. E eu vejo que é um grande problema hoje em dia das pessoas, porque todo mundo quer estar pronto, preparado para depois começar a tocar na igreja. Na verdade, não é assim. É o oposto, galera. A gente tem que começar a tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não acredita, mas é a pura verdade. Se você souber tocar de ouvido, você é capaz de tocar na igreja? Sim. Se você não souber tocar de ouvido, você pode tocar o resto da vida na igreja? Sim, também. Só a gente que somos cristãos que temos essa necessidade de tocar de ouvido. Eu me formei em música, fiz faculdade de música, eu tenho vários amigos meus que se formaram também junto comigo, que não são cristãos. E eles não tocam de ouvido. Mas eles são grandes professores, eles dão aula e são grandes professores. E nem eles que são professores sabem tocar de ouvido. E aí muita gente chega e fala, então ele é um mau professor. Na verdade não, ele só não sabe tocar de ouvido. Mas quem disse que um bom professor ou um bom músico tem que saber tocar de ouvido? Na verdade, tocar de ouvido é só mais uma forma de tocar. Mas existem vários tipos de formas de tocar, de tocar um instrumento. Você pode aprender por imitação, você pode ler cifra, você pode ler tablatura, você pode ler partitura, você pode tocar de ouvido, mas na verdade o ouvido não é o melhor de todos. Na verdade, tocar de ouvido é apenas uma das formas. Não existe a melhor forma. Até porque na música, o que importa é o quê? Você sabe o que importa na música? É tocar a música. É a música, é isso. Então, na música, o que importa é a música. Como você aprendeu a tocar, se foi de ouvido, se foi por partitura, por tablatura, por videoaula, isso não interessa. Ninguém pergunta. Quando eu tô tocando, alguém chega pra mim e fala, nossa, que bonito, como que você aprendeu? Não, ninguém tá nem aí pra isso. Quando você ouve um CD, vê alguém tocando, você tá prestando atenção, você se importa se a pessoa tocou de ouvido, se ela aprendeu a tocar sozinha, se foi por cifra ou por partitura? Não. A gente quer saber só se a execução é muito boa, se a execução é boa ou não. Então, se você toca de ouvido ou não, isso não importa. O que importa é você tocar bem. Agora, na igreja a gente acaba tendo essa necessidade, dependendo do tipo de igreja. Quem é de igreja pentecostal, no final das contas, acaba tendo um pouco mais de prioridade nesse assunto. Porque acontece muito do pastor cantar um hino sem ensaiar, acontece de um irmão pedir oportunidade sem estar preparado e você ter que se virar na hora. Mas igrejas que é organizado, vou dizer organizado porque essa questão de cantar um hino sem estar preparado, eu já sei que é desorganização. Não existe explicação para isso. Por quê? Se é organizada a igreja, principalmente igrejas estilo comunidade, tem mais organização quanto a isso. Ah, senti de cantar um hino. Não, vai cantar o que ensaiou. Na Assembleia de Deus, onde a gente era, tinha isso o tempo todo. Então, quem é de igreja pentecostal ou que tem que tocar de ouvido, sofre mais. Para as igrejas que tem muito dessa questão de ter que cantar sem ter ensaio, aí eu acho que é necessário sim saber tocar de ouvido, mas não achem que isso é o principal, é o fim. Na verdade, tocar de ouvido é só o meio. Ah, aprendi a tocar de ouvido, zerei a música, não preciso estudar mais nada. Não, na verdade, isso é o mínimo do mínimo que você precisa saber.